48 Israel Tava por conta própria. era a União Soviética. A União Soviética, no começo, via em Israel um Estado socialista bastante... Porque ele era muito socialista. O início do Estado de Israel, ele é socialista, ele é extremamente labor, trabalho, tal. Todas as questões... Muitos russos, muitos poloneses, muita gente que tinha visões bastante parecidas com muitos soviéticos na época. Isso vai mudar com Stalin. Em 54 para cima e tal, não sei o que, isso vai mudar. E aí a Guerra Fria fica... A União Soviética é bem antagônica a Israel. Entendi. E aí Israel começa a se aproximar muito da França e Inglaterra e posteriormente Estados Unidos. Então aí a Guerra de Independência. E essa guerra demora 1 ano para acabar. E Israel consegue manter a sua soberania. O que significa manter a soberania? Ela assina acordos de armistício com o Líbano, nessa fronteira, com a Síria, nessa fronteira, com a Jordânia, nessa fronteira, e com o Egito, nessa fronteira. Linhas de armistício de 1950. Isso é a história da independência de Israel. O que acontece quando essa fronteira se estabelece? Essa região daqui, que tinha que fazer parte do Estado Árabe na partilha, cai nas mãos da Jordânia. Por quê? Porque era a linha de cessar-fogo. Ah, tá. As forças jordanianas conquistam até aqui e aí elas param. Aí elas param. E o Egito vai conquistar essa região daqui. Que é a faixa de Gaza? Que é a faixa de Gaza. Que era um território que fazia parte do que seria o Estado Árabe na partilha da Palestina, que eles não aceitam. Ah, não era Estado de Israel. Era Não. E era separado? Não tinha nenhuma ligação essa parte com essa parte? Não tinha ligação. Tá. Então Israel se estabelece no meio, o Egito domina a faixa de Gaza, mas a Jordânia domina a Jordânia. Por um acordo? Acordo de cessar-fogo, né? Tá. Armistício, parar de atirar. Não era aqui... Não era uma coisa muito amigável nem nada disso. Tá. Outra coisa, não tinha fronteira física aqui de cerca ou muro, nada. Nunca existiu. Só a partir dos anos 2000 que tinha os atentados suicidas começaram a implementar realmente fronteira física. Até com o Egito não tinha. Durante anos. Só foi implementar em 2005, 2010, que tinham problemas de imigração ilegal. Tá. E aí colocaram uma fronteira... Isso aqui é um lugar extremamente difícil acesso. Montanha, desfiladeiro, deserto, tal. Então, o Egito domina a faixa de Gaza e a Jordânia domina a Cisjordânia. E aí tem uma questão aqui importante. Existe uma fuga de 2 grupos de refugiados. 700 mil árabes que moravam dentro de Israel, não na Cisjordânia, não em Gaza, dentro de Israel, vão ou fugir ou serem expulsos durante essa guerra, que demorou 1 ano para acabar. Ao mesmo tempo, antes disso, desde a década de 30 até 1949, que é quando termina a guerra, em torno de 1 milhão de judeus que moravam nos países árabes e em regiões que caíram em mãos dos jordanianos, como Jerusalém ou outras regiões dentro da Cisjordânia, vão ser expulsos ou vão fugir por causa da guerra. Então vai ter uma entrada de refugiados judeus em Israel e uma entrada de refugiados árabes em regiões dominadas pelos árabes. Essa troca de refugiados forçada gera 2 problemas de refugiados. E não é a única guerra que acontece nessa época que tem refugiados. Existiram refugiados armênios por causa da perseguição dos turcos. Existiram refugiados gregos. Existiram refugiados na ilha de Chipre, que a Turquia invade metade de Chipre. Existem refugiados paquistaneses e hindus, com a criação do Paquistão, em números muito maiores do que esse número daqui. Então, por exemplo, o Paquistão, quando foi criado, tinham hindus que moravam no que ficou Paquistão, que tiveram que fugir ou foram expulsos para o que se tornou a Índia. E ao contrário também, muçulmanos que ficaram do lado hindu que tiveram que fugir para o Paquistão. 17 milhões de refugiados. 3 milhões de mortos ao longo desse processo. Aqui foram 700 mil, 1 milhão, 15 mil mortos no processo. Então, isso é uma das coisas que é interessante trazer aqui para o seu pessoal. Olha a tensão que esse conflito tem e olha a intensidade dele versus outros conflitos que ainda estão acontecendo no Oriente Médio que ninguém fala nada.
Por isso que eu falo sempre nas mídias sociais, que a solidariedade ela não pode ser seletiva. E você não define certo e errado por números. Nem para mais, nem para menos. Então isso é triste, a Paquistão é triste, o Sudão é triste, tudo é triste. Não tem mais triste ou menos triste. Então, e essas são as fronteiras de 49. Em 1967, o Egito vai tentar, junto com a Síria, destruir Israel. 18 anos depois. E Israel vai atacar antes, no mesmo dia, 6 horas antes, e vai conquistar toda a Península do Sinai, a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e a Península do Golan, que é esse negócio daqui, da Síria. Eles vão conquistar essa região, vão triplicar de tamanho, Israel vai ficar tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui vai ser Israel, praticamente. Israel triplica de tamanho na sua conquista de uma guerra. E aí o que acontece? Em 79, Israel vai sair do Sinai, que é toda essa região daqui. Vai falar para o Egito, vocês querem o Sinai de volta? Em paz, de volta. Então o Sinai ainda vai ter uma guerra em 73, guerra de Yom Kippur, 6 anos depois. Eles vão tentar reconquistar o território que eles perderam, eles não conseguem. A Guerra dos 6 Dias foi antes disso. 67. Tá. Aí depois tem a guerra de 73, que Israel começa perdendo e ganha. Depois eles vão fazer um acordo de paz. Aí o Egito entende que não tem como ganhar militarmente. Eles vão, através da diplomacia, eles conseguem reconquistar o território que eles perderam. Aí Israel vai se retirar de toda a península do Sinai, que é toda essa região daqui. E aí Israel vai receber um acordo de paz com o Egito. E depois que esse acordo de paz é estabelecido, o Egito muda. E o mundo árabe muda. Porque o Egito era o líder dessa ideologia do pan-arabismo, de uma nação árabe só, lideradas pelo Egito, de uma forma a tentar unir o Egito com o resto do mundo árabe, porque olha só, Israel está no meio, o Egito está na África, Israel está no meio aqui, o resto liga o resto com o Iraque, com o Líbano, com Síria. Então, assim, Israel tá impedindo que o Egito tenha uma conexão com o mundo árabe, no final das contas, e com o Oriente Médio. Então, Israel se retira, mas o Egito fala assim, ó, a faixa de Gaza que eu estava dominando, vocês continuam lá, tá? Eu não quero administrar. E aqui moravam árabes palestinos, né? Árabes provenientes da região da Palestina, junto com um monte de refugiados que tinham fugido da guerra de 48, ou que tinham sido expulsos. Enquanto que os judeus que tinham sido expulsos dos países árabes estavam já em Israel, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos. Só que esses judeus não eram mais refugiados. Os árabes que tinham sido expulsos ou fugiram continuavam refugiados. Existiu aqui uma perpetuação no status de refúgio. Por quê? Porque a perpetuação no status de refúgio ajuda politicamente a perpetuar o conflito. Você usa pessoas para continuar com o problema. Para que esse problema, de forma insolúvel, possa sempre estar sendo usado por motivos políticos. Os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados. Sempre, o tempo todo, os refugiados. O que é triste, porque os refugiados, eles eram refugiados. Eles viviam como refugiados. Eles passavam necessidades como os refugiados. E é tristíssimo isso. Então tem vários detalhes aqui importantes. Mas na faixa de Gaza não tinha mais judeus. Não, nunca teve judeus. Nunca teve judeu. Não, teve judeus na faixa de Gaza há muito tempo atrás. E depois que Israel conquista em 67, Israel vai construir assentamentos na faixa de Gaza, que eventualmente eles vão ficar de 70 e pouco até 2005. Em 2005, Israel faz um plano de sair da faixa de Gaza e entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina. Mas a gente não chegou nessa parte ainda. Tá bom. Aí eu vou dar uma acelerada. Acabou o Egito... ficando com o Sinai e deixando a faixa de Gaza com Israel. Aí então a gente tem 73, 79... A faixa de Gaza continua com Israel. Israel vai, a partir de 74, construir assentamentos, que são comunidades, dentro dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Por quê? Porque Israel entende que esses dois territórios, como não havia um país ali, uma entidade política soberana, diferente do Sinai, que é do Egito, ou o Golan, que era da Síria, pela lei internacional, eles vão começar a construir assentamentos por dois motivos. Um, porque eles talvez queiram que tenham presença judaica em mais regiões que pertenciam a Israel histórica. E dois,
porque existe uma comunidade israelense dentro de Israel que acredita que aquela região pertence à história judaica de uma forma um pouco mais de fé. O problema é que você não pode trazer essas duas coisas para a política, senão não vai dar, vai dar ruim. É. Então, começam essas construções, tem várias discussões sobre uma Corte de Israel. Enfim, essas construções começam e tal, não sei o quê. Eu vou acelerar aqui um pouco por algumas partes da história, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tô vendo que tem coisa pra caramba que aconteceu. E aí o que acontece em 93, 94, Israel tem várias organizações que na época lutavam contra Israel. Todas de fora. Sim. Essas organizações eram bancadas por países árabes ou pela União Soviética. Caramba. Pela KGB. E essas organizações eram consideradas grupos terroristas. Muitos deles eram grupos terroristas marxistas-leninistas que visavam, durante uma Guerra Fria de extremos, conquistar de forma usar a revolução para conquistar territórios. Então deu certo em alguns lugares e eles estavam tentando fazer isso dar certo em outros lugares, né? Então, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 64, ela visava destruir Israel. E através disso cometer atentados para ganhar notoriedade nacional ou internacional. Ela vai fazer várias ações de determinados lugares diferentes. Ela fazia ações da Cisjordânia até 67. Quando Israel conquista a Cisjordânia e está lá o exército, eles vão para a Jordânia e vão fazer ações da Jordânia. Aí o rei da Jordânia se enfurece com eles num determinado momento, vai até a fronteira onde eles estão lá em campos de refugiados, mata 10 mil e expulsa o resto para o sul do Líbano, conhecido como Setembro Negro. Aí eles vão do sul do Líbano começar a atacar Israel pelo sul do Líbano. Infiltrações, morteiros. Tá o Líbano aqui. A partir dessa linha daqui. Tá. Então eles ficam nessa região do sul do Líbano e começam a atacar o sul de Israel. Morteiro, infiltração, caramba. Aí em 78, em 75 começa a Guerra Civil no Líbano. Então eram os cristãos contra palestinos, principalmente. Cristãos libaneses contra palestinos. Palestinos massacram vilas e vilas de cristãs. Terror. E aí Israel invade o sul do Líbano 2 vezes, 78 e 82. Em 82 Israel invade o sul do Líbano e vai até Beirute para tentar tirar todas as facções palestinas que estavam atuando no sul do Líbano. E aí Israel tenta dar uma de Estados Unidos, no sentido de, vamos ver se a gente consegue talvez ajudar aqui o presidente do Líbano ser eleito de novo para poder ter um presidente meio que pró-relação com Israel aqui no Líbano. Eles conseguem eleger o Bashir, que é o presidente do Líbano, e depois os sírios matam o Bashir. E aí Israel acaba saindo de Beirute, depois saindo e mantendo uma zona tampão aqui de, uns 8 quilômetros no sul do Líbano, que fica por 18 anos e saem só em 2000. Voltando para a década de 80, Israel vai, em 88, vai ter distúrbios de palestinos em Gaza e na Cisjordânia contra a presença de Israel. Israel, na época, administrava civilmente todas as regiões. Olha só a faixa de Gaza. Aqui tem umas cidades. Sim. Cidades, quarteirões, etc. e tal. Toda a parte de administração pública, saúde, educação, saneamento básico, hospital, etc., Israel constrói. Essas pessoas não querem ser israelenses, Israel não quer que elas sejam israelenses. Então, acaba que Israel não sabe muito bem o que fazer com esses territórios, que caem em suas mãos por causa de uma guerra que ele não iniciou, que foi a Guerra dos 6 Dias. E aí, no final das contas, se cria... A OLP vem com conversas de paz, Israel faz conversas de paz com a OLP, e aí vem aquela famosa foto do Arafat, não sei se você lembra dele? Claro. Com o Bill Clinton e o Rabin lá na Casa Branca, aquele aperto de mão famoso em 93. E aquilo lá é o início de um acordo de paz em qual Israel reconhece os palestinos reconhecem Israel. Vamos fazer um acordo para os palestinos terem soberania nos territórios que Israel administra, para que posteriormente se crie um lar nacional para o povo palestino de forma total, um Estado, né? Um país. Só que isso tem que ser gradativo, porque nessa região já teve muita violência, muitos grupos de interesse, muitos radicalismos, etc, etc. E no meio disso se cria grupos que estão divididos
no mundo, dentro do mundo árabe muçulmano sunita. Então, dentro do mundo árabe você tem os cristãos e os muçulmanos, dentro dos muçulmanos você tem os sunitas e os xiitas, dentro dos sunitas você tem os moderados, liderados aí pelo governo da Arábia Saudita, pelo governo do Egito, pelo governo da Jordânia, pelo governo dos Emirados Árabes, Bahrein. E você tem a Irmandade Muçulmana. E dentro da ideia da Irmandade Muçulmana, você tem que é um Islã político. Diferentemente de clérigos religiosos que querem ajudar o país a melhorar diversas questões sociais, é o Islã político no sentido assim, é nós e nossas ideias que precisam comandar a constituição do país. E dentro dessa ideia, a Irmandade Muçulmana é ilegalizada no Egito, é considerado um grupo terrorista, as pessoas estão presas na prisão, e ela vai expandir essa ideologia por vários outros países que também vão ilegalizar. O Hamas é a filial da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. O nome Hamas é o acrônimo Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya em árabe, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Então, eles vão representar e vão ter contato direto com os lideranças religiosas da Irmandade Muçulmana, que são considerados radicais fundamentalistas pela maior parte dos países árabes. E eles são contra que a OLP reconheça Israel. Libertação da Palestina. Isso. Então, quando começa o processo de paz, eles começam a fazer atentados suicidas para tentar evitar que esse acordo fosse assinado. Começa a explodir o ônibus em Tel Aviv, com crianças e mulheres dentro. Em 94, 95, 96. E aí o que acontece? Em 95, e aí a gente chega na época atual, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Então os palestinos da OLP que estavam no exílio, que eu te falei, eles estavam na Cisjordânia, de lá vão para a Jordânia, de lá vão para o Líbano, Israel invade o Líbano, eles vão para a Tunísia. Da Tunísia eles voltam para Gaza e para a Cisjordânia com um acordo com Israel. Israel vai fazer o seguinte, quando eles criam a Autoridade Nacional Palestina, Israel que comanda toda a parte civil, eles saem, falam, cuidem vocês da própria população. Aí é a primeira vez que essa população árabe vai ser governada por pessoas do próprio povo, porque se a gente for voltar para trás, eles eram governados por quem? Pelos otomanos, ou pelos ingleses, ou pelos egípcios, ou por Israel. Agora eles vão ser comandados por eles mesmos, a partir de 95. Democraticamente, tem eleição. Mais ou menos. Que tá o problema, mais ou menos. Era para ser, mas não tem muito aqui nessa região. É um processo demorado. E aí, esse processo ainda não chegou. Então, assim, é bem ou mal eleição, mas eleição não quer dizer que você tem democracia. Não é que você tem um sistema de imprensa livre, você tem um sistema de judiciário, e você tem uns caras que vão verificar, o ombudsman lá do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, e você tem instituições fortes que vão poder supervisionar o que eles estão fazendo com o dinheiro público e por aí vai. Não é assim. A eleição foi eleito e depois faz o que quer, não é muito democracia.